Salve, caçadores! Bem-vindos a mais um episódio de Hunter Revela como fazer as coisas. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um golem feito com esqueleto metálico e o corpo feito de biscuit. E para isso eu vou usar de materiais arame liso, não muito fino nem muito grosso, dá mais ou menos 1 milímetro. Um alicate de bico e um alicate normal. E para o corpo dele eu vou usar essa massa de biscuit, que não é uma massa boa, eu comprei numa loja, mas ela trincou. Então, já como eu vou fazer um golem trincado por trincado, beleza, fica bem legal. Numa escultura de pedra fica bacana esse tipo de coisa. No ideal, em qualquer desenho base para fazer qualquer escultura em biscuit, seria fazer o desenho do mesmo tamanho que você pretende que o boneco fique. No meu caso, eu fiz um modelo pequeno e eu vou querer mais ou menos o dobro de tamanho desse desenho. Para iniciantes, fazer o desenho do mesmo tamanho que você vai fazer o boneco é interessante, porque você vai economizar tempo em ficar calculando proporções. E também para fazer a estrutura metálica fica muito mais fácil. Para sabermos mais ou menos o quanto vai de arame no esqueleto de metal, nós podemos usar uma régua, fazendo medições das partes. E no final, acrescentando mais ou menos uns 8 centímetros de arame a mais. Nesse caso é melhor que sobre arame do que falte, porque quando a gente fizer a primeira parte, que vai ser um lado esse e outro lado esse, essa parte aqui, que é da coluna, ela vai ser retorcida entre 2 arames. E nisso vai perder um pouco do arame que foi medido. Por isso que é importante, vou colocar mais ou menos uns 8 até 10 centímetros de arame a mais. E como eu expliquei para vocês, esse meu modelo tá menor, então eu vou fazer a medição dessa parte aqui e vou fazer o dobro e acrescentar mais aqueles 10 ou 8 centímetros. Aí as duas hastes de metais, que serão os braços e a perna do golem. E agora eu vou pegar um outro pedaço de metal para fazer o restante da cabeça e a ligação com essas partes aqui da coluna. Feitas as duas partes semelhantes ao esqueleto no desenho, vou unir as duas partes torcendo o metal com o outro.
pessoal, terminei agora de fazer a parte de escultura do boneco. E amanhã eu continuo com a parte de pintura depois que ele estiver seco. E aí pessoal, estamos de volta aqui depois de 2 dias de ter secado o boneco. Eu tinha falado pra vocês que ia demorar um dia. Realmente demorou um dia. Só que como essa massa ela é tão porcaria, eu tive que fazer reparos com uma outra massa bem melhor que não trinca. Tive que fechar alguns lugares onde estava aparecendo até o metal do esqueleto dele. Isso daí ia comprometer a estrutura do boneco e provavelmente ele ia cair ou rachar até quebrar. Você vê que a massa que eu tinha comprado, que eu falei pra vocês que é uma massa ruim, ela trincou bastante mesmo. Vocês podem ver aí, ó, bastante trincado o boneco. E aí eu fechando essas estruturas aí que são as principais, aqui, principalmente na perna, nos braços, para não ocorrer um rachamento que faça o boneco colapsar, eu usei aquela outra massa. Então ao todo demorou 2 dias para secar. Vocês viram que o boneco não ficou tão parecido como ficou no meu modelo, justamente porque eu tive que aumentar algumas proporções e ele ficou bem mais largo no ombro aqui. Mas ficou bem rusticão, bem legal assim, apesar de ter sido diferente. E dá uma impressão de ser um monstro mesmo, um golem, não tão humanizado como estava que eu tinha feito no papel. Agora eu vou iniciar a parte de pintura dele. Eu vou usar de fundo 2 cores, a preta normal. Essa aqui não é uma tinta específica para fazer biscuit. A tinta específica para fazer biscuit é uma tinta de tecido. Mas como a gente tá em dificuldades aí por causa dessa quarentena aí, por falta de materiais, eu vou usar essa. Ela dá um acabamento fosco e é para preencher os buracos mesmo. O boneco depois da primeira mão de tinta preta. Enquanto eu pintava ele, eu acabei mudando de ideia sobre as tintas que eu vou usar, porque eu me lembrei de uns monstros de lava, lá uns golems de lava que tinha lá no Ragnaros, em World of Warcraft, e acabou me vindo à mente essas imagens aí, e eu acho que eu vou fazer esse tipo de pintura no meu golem. Eu acho que vai ficar muito mais legal do que na versão cinza, então vocês assistam para ver como é que vai ficar. Tá aí pessoal, o personagem depois de ter passado a tinta vermelho fogo nas rachaduras dele. Eu acho que ficou bem legal. E eu vou ainda ver se eu vou passar uma outra tinta para dar um pouco mais de destaque ainda nessa lava aí. E tá aí pessoal, acabei de terminar de passar a tinta laranja por fora, como se fosse lava escorrendo. As partes de detalhe aqui nas rachaduras foram vermelho fogo e escorrendo lava a parte laranja. E aí pessoal, como tinha ficado muito espalhado o laranja, eu resolvi voltar a dar um retoque de preto para dar uma abafada nesse fogo do boneco. E o resultado tá ficando bem legal e agora eu vou terminar de fazer isso e depois vou mostrar pra vocês.
Tá aí, pessoal, passei agora a parte de mão de tinta preta para dar uma segurada na parte laranja, e tudo ficou do jeito que eu queria. A parte laranja e vermelha nas rachaduras e nos vales da escultura do boneco. Secando aqui, finalmente eu vou passar o verniz para ele ficar bem brilhante, e aí finalmente eu termino de fazer este boneco. Bom, pessoal, a tinta já secou, agora eu vou passar o verniz nele. E depois mostro o resultado para vocês, vocês acompanhem aí um pouquinho da passagem do verniz. Tá aí, pessoal, o personagem terminado com verniz. Eu achei que ele ficou muito legal. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar sua curtida. Para mais Hunter Revela, a caçada continua!